Capítulo 5, o poder do amor, no nosso livro No Mundo Maior. Lembram que o Calderaro e o André estavam dentro de um quarto de hospital, junto com o doente que estava afastado do corpo e estava se engalfinhando ali em pensamento, e se eles pudessem, eles se soqueavam no perispírito, ele e o seu obsessor? Esse doente era o Pedro, que ele estava ali acamado, mas ele tinha matado esse obsessor, que era o seu padrasto enquanto ele estava encarnado. E o Pedro matou esse padrasto. Aí André estava ali junto com o Calderaro esperando a Cipriana, lembraram? A Cipriana chegou e trouxe com ela todo aquele amor maternal que ela já desenvolveu em outras épocas da vida. Mais pra frente no capítulo eu vou te contar como é que ela desenvolveu esse amor maravilhoso. Mas enfim, ela chegou ali, André olhou pra ela, não viu assim nenhuma coisa diferente, porque ele achava que a pessoa vinha assim brilhando, já não aconteceu nada. Ela chegou e o que ele percebeu? Calderaro disse: "Oh, minha irmã, seja bem-vinda." E aí ela disse: "Obrigado por vocês terem cuidado desses dois nossos irmãos em sofrimento." E o Calderaro disse: "Não, bem pouca coisa nós podemos fazer." Pensando ele assim nos recursos que eles tinham, o que eles tinham preparado ali, ele disse para ela: "Bem pouco podemos fazer, o amor é que vem transformar as vidas, você tem o amor." E ela se sentiu constrangida. Esses espíritos elevados não gostam de ser elogiados. E ela diz: "Bem pouco, meu amigo, bem pouco, ainda tenho muito a progredir." Enfim, André percebeu que eles não gostam de ser elogiados e que eles querem trabalhar. Ela não perdeu tempo, já chegou ali, já começou a rezar. Fechou os olhinhos dela e rezou pedindo a proteção divina, pedindo o amparo divino. E ficou ali com os olhinhos fechados e de repente o André olhando para ela, eu me coloco na condição do André, né? De certo ele ficou olhando assim, não consegue nem disfarçar, né? E viu que ela estava se transfigurando. Tu já pensou? A pessoa vai se enchendo de amor e ela pedindo a providência divina, e ela foi se transfigurando e foi ficando brilhante, foi ficando linda, como disse o André, aquela expressão de divindade. E André ainda diz: ela nem olhou para nós, porque o espírito que é assim elevado, ele tem a humildade de não querer humilhar os outros. Olha que lindo! Então ela nem olhou para os dois para não mostrar a altitude que ela já tinha, a elevação que ela já tinha no espírito. Mas enfim, aí ela rezou, pediu essa proteção e botou a mão para os dois, para o obsessor e para o doente. E os dois ali ainda naqueles pensamentos, mas receberam aquela carga de amor e instantaneamente começaram a pensar diferente. Foi assim como um passe de mágica, literalmente. Ela colocou as mãos para eles e cada um recebeu o seu tanto de amor e cada um foi fazendo a transformação necessária instantaneamente. O doente já caiu de joelhos, o doente era o Pedro, caiu de joelhos agradecendo: "Minha mãe." Mãe que ele estava pensando era Nossa Senhora, porque ela estava tão brilhante, tão linda, tão linda. E ele: "Quem sou eu para receber uma visita?" Tipo assim, meu Deus, o amor encarnado visitando a mim. E aí ele ficou impressionado, caiu de joelhos, começou a rezar e dizendo para ela: "Quem sou eu? Eu não sou digno de receber a tua visita." E ela disse para ele: "O que é isso?" Pedro falando pelo nome. "O que é isso, Pedro? Levante, vamos conversar." E ele disse: "Eu matei um homem." Porque até então ele não tinha reconhecido para ninguém o que ele tinha feito. E naquele momento ali que ele disse: "Mãe dos céus", chorando, né? Porque o coração dele estava fundamente tocado. Ele disse: "Eu sou um imperdoável pecador, eu sou abatido pela minha própria miséria. A vossa luz me revela toda a extensão das trevas em que eu me debato. Condoei-vos de mim, minha senhora, condoei-vos de mim." E tinha uma sinceridade tão grande nessa fala, e tinha uma dor tão grande nessas palavras que ele estava dizendo, as palavras de angústia e arrependimento, que o Pedro teve a transformação dele naquele momento, que ela estava ali embutida de amor, imbuída de amor,
Esse amor transformou a vida dele. E é assim, o amor transforma toda a situação. A gente precisa aprender a amar, a ser amoroso. Mas vamos voltar aqui. O interpelado ergueu os olhos súplices, fitando-a através de espesso véu de lágrima. Ai, que bonito que o Chico escreveu, né? Mas sabe o que quer dizer? Mas estava chorando, feito criança ali, arrependido e grato por estar recebendo uma visita tão ilustre, tanto amor inundando. Imagine todas as células encharcadas de amor. É claro que ele se transformou. E ela, muito desperta, porque todo esse povo que já evoluiu são espertos. Ela viu que o doente estava ali ajoelhado, todo arrependido, foi fácil para fazer a transformação dele, mas o obsessor estava lá, em pé, assim, ó. Eu imagino ele, né? Imagino a cena, assim, olhando. E ela falou então para o Pedro, mas para que o outro ouvisse, para que o outro obsessor entendesse. E ela disse assim: por que razão, meu filho, pretendeste equilibrar a vida, provocando a morte? Eliminaste o corpo de um amigo que se fez incompreensivo e duro? Ecoa nos teus ouvidos aquela frase: Caim, o que fizesse de teu irmão? Destruísse a paz de um companheiro e perdesse a tranquilidade própria. Suprimiste-lhe o veículo físico, mas agora algemas, perambulas algemado ao teu. Ela está dizendo: o obsessor fica grudado aí a ti. Tu mesmo entortaste o destino, imprimindo perigosa curva no caminho que era para ser reto. Agora você carrega como um pesado fardo. Era um direito teu de encontrar o destino reto, porque ele já estava padecendo, né? O homem já tinha sido injusto com ele, já estava padecendo, já estava no caminho reto, já era uma recuperação. O que ele fez? Botou mais uma curva. Olha que fácil essa interpretação que ela colocou. E ela disse: por que buscaste refúgio nesse caminho torto? Você entortou. E o coração dele, claro, já estava amolecido ali por tanto amor, e já estava transformado, já estava arrependido. E aí ele entendeu claramente, faltava clareza no pensamento dele. E ele disse: fui eu mesmo, eu que fiz isso. E ela disse: agora busca refúgio no trabalho mecanizado e atalhoado. Quer dizer, ele fica ali, ó, trabalhando para esquecer. Conseguiste o dinheiro, mas isso nunca te pacificou o caminho. Alcançaste uma posição social que desejavas, mas dentro dessa posição nunca te sentes bem. Tá sempre triste e desamparado. Como que não te ocorreu, Pedro, a oração santificante? Por que você não se humilhou perante a tua vítima? Por que você não mostrou o sincero propósito de regeneração? Pedro, a fuga para a região de ganho, porque daí ele correu só para trabalhar, né? De ganho, é uma transitória ascensão para posições, que era o que ele quis alcançar, enganosas. Pedro, mas nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida. Olha bem, a pessoa está ali, quedada, sabendo que errou, e vem um espírito iluminado desse, com tanto amor, não humilha, não dá de dedo, não exige nada, não diz você errou, você foi burro. Não, com amor diz: por que você não se lembrou? Por que você não fez isso ou aquilo? Meu Deus, que lindo. Me coloco na condição dele. Será quantas vezes, né? A gente não passou por uma conversa amorosa dessa? Bom, aí o que ela disse? Querido, teu coração está exausto de sofrer. Cedeste à enfermidade, que agora, de tão exausto, ele estava doente, né? E aproxima-te da loucura. A tua alma contundida e o corpo em desordem. Mas você apelou para a misericórdia divina e aqui estamos. Nós viemos para estimular-te a regeneração. Oraste, chamaste-nos, abriste a tua mente à força regenerativa. E nós, que somos os teus irmãos, e ela sempre se colocava assim: não somos na qualidade de anjo, não estamos aqui para abençoar, não, na qualidade dos teus irmãos, porque muito já erramos também. Muitas vezes já estivemos aí onde você está. E o obsessor, ó, só de ouvido, mas ali, ó, bracinho cruzado olhando. Enfim, e o Pedro ali ajoelhado ainda.
E ela disse, nós melhoramos cultivando o perdão e a humildade. Nós já aprendemos que só o amor salva e constrói para sempre. Levanta-te, Pedro, vem a mim. E ele, assim, os olhinhos assim, como criança, né? Eu mereço tanta graça, eu mereço tamanha graça. E ela diz, como não, meu filho? O Pai não nos responde às súplicas com palavras condenatórias. E nunca, né? Nunca, jamais, alguém que já está ali caído, arrependido, vai receber palavras condenatórias. Sabe o que ele fez? Ele levantou e ela deu um abraço nele, assim, aconchegou junto ao peito como mãe extremosa, como mãe carinhosa e amorosa. E era esse o amor que ela tinha desenvolvido. E ele disse, mãe do céu, ninguém na terra jamais me disse isso. E ela disse, é imprescindível que aquietes a tua mente, meu filho, a tua mente afogueada, e deposita nas mãos do Senhor essas antigas angústias. Que lindo! E ali o Calderaro olhou para o André e disse, possamos nós também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar os corações, André. Meu Deus, lindo, né? Ali ela juntou tava com ele no braço. Ali, ele botou a cabeça aqui, como se estivesse cansado, assim como o filhinho cansado, e ficou no colo materno. Ela não era mãe dele de verdade, mas ela tinha o amor de mãe. Olha a transformação que fez em um encontro. Aí ela olhou para o obsessor, que estava lá, duro. Que fazes tu, Camilo? Cerrado a comiseração? E ali ele disse, o que pode fazer uma vítima como eu, se não odiar e perseguir? Ela disse, odiar, Camilo? Mas ela não se alterou, ela continuava amorosa do mesmo jeito. Ela disse, quantos se valem desse título de vítima para fazer, para manifestar monstruosidades que lhe povoam o ser? O que ela quis dizer com isso? A pessoa já era ruim, o outro só quis se vingar ali, o encarnado matou esse ali, porque esse ali já estava fazendo mal. E daí ela diz, agora você se coloca nessa condição de vítima, você só está manifestando as monstruosidades que já tinham no teu ser. Mas ela falou de uma maneira tão doce que ele não ficou irritado. Aí ela disse, quantos se aproveitam da hora de reflexão de um amigo ignorante ou infeliz para encetar séculos de perseguição no inferno da ira? E é isso mesmo, esse algoz ali aproveitou aquele momento que o outro errou para fazer muito pior, muito pior, muito pior. E ela diz, quantos se perdem na ruína, na miséria, na treva, nos destroços, e é bem isso. Claro que ele foi ferido no momento de insanidade, perdido na ilusão da mocidade, ela estava dizendo do Pedro, né? Perdido na ilusão da mocidade, claro que ele fez errado. Mas, Camilo, há 20 anos você está errando. O menino fez em um momento infeliz, e você viu, ele está arrependido. E você está há 20 anos trazendo a peçonha da víbora junto de ti. Você poderia ter aproveitado esse momento e ter adquirido a láurea, que fala assim do Cristo, né? Então tá nessa vibração de amor e de iluminação, perdoando o ato infeliz, mas não, você quis a vingança e você tá ali ao lado, ombro a ombro com os malfeitores. Você pensa que tá na condição de vítima, que você foi vitimado, você está sendo o algoz, você e os malfeitores endurecidos estão na mesma. Onde esbarrarás, meu filho, com esses sentimentos desprezíveis? Que muralha de angústia, que você se vê algemado, e você está se algemando cada vez mais na justiça de Deus. E Cipriana chorou, vendo o erro dele, Cipriana chorou, e das lágrimas dela, Camilo vacilava, ali que ele amoleceu um pouco, vacilou ali entre a inflexibilidade, porque ele estava assim, né? E aí vendo aquele ser amoroso, falando com ele falando verdades para ele, sem agredir de maneira nenhuma, e ela colocou as verdades para ele dessa maneira doce, e o que ele estava fazendo mesmo era muito ruim. E ele ficou ali, vacilando. Ela disse daí, olhou para o Calderaro e falou assim, Calderaro, meu amigo, me ajude a conduzi-lo. Sigamos até o lar de Pedro, onde Camilo atenderá aos nossos rogos. Ela pegou Pedro ali e foi volitando.
Só que Calderaro teve que ajudar a levar o Camilo, porque ele era muito pesado, ele ainda estava nessa vibração do ódio. E aí André ficou de um lado, Calderaro do outro, e foram levando lá para casa do Pedro. Para quê? Para que o Camilo visse com os olhos dele a família que o Pedro fez, porque até então ele não quis ver nada, só queria destruir. E aí quando chegou lá, tinha um pequenininho no chão e a mãe dele, o filho, né, do Pedro, e a mãe dele fazendo tricô. E o pequenininho falou: mamãe, onde está a Celita? No colégio. E Marquinhos também. E cadê o Neneco? Cadê o Neneco? Ela disse: no serviço. Eu queria todo mundo em casa, mamãe. Dela: pra quê? Sorrindo para a criança. Ele disse: sabe, mamãe, para rezarmos para o papai. A senhora viu que ontem à noite ele estava tão abatido? A senhora viu como ele estava abatido? E ela engoliu a seco, sabia que era verdade, e disse: Guilherme, vai se divertir, vai distrair-se, vai brincar. E o pequenininho ali em cima do caderninho que ele estava aprendendo a escrever, ficou olhando bem na direção onde estava o Calderaro, o André e o Camilo. O pequenininho ficou olhando ali como se percebesse a presença deles e disse para a mãe: vamos fazer uma prece? Bom, aí a Cipriana disse: olha, Camilo, o Pedro constituiu um lar. Aqui ele trabalha para retificar-se perante a lei. Se ele cometeu uma falta grave, ele tem feito o possível para reerguer-se numa vida nobre e útil. E você? Quanto a ti, meu querido, o que você tem feito nesses últimos 20 anos? Você não abriga outro propósito senão o extermínio? Bom, você está esperando o quê? A palma santificante da dor? Quer dizer assim, que alguém chega e diz: tá bom, ganhou o concurso, você é o maior sofredor de todos os tempos, você merece tudo. Era isso que você queria? Irmão, acorda, você merece a nossa estima, o nosso afeto leal. Talvez você recuse a nossa aliança fraterna, mas nós confiamos na tua regeneração. Olha que lindo, o homem estava errado, era duro, e ela fala isso. Talvez você não queira, mas nós confiamos que você pode mudar na tua regeneração. E aí ela ainda completa: nós somos todos irmãos, nós somos suscetíveis às mesmas quedas, nós somos filhos do mesmo Pai. Nós não te falamos como anjos, mas como seres humanos que também já caíram, também já estivemos em irreflexões, também já fizemos errado. Aí o Camilo começou a chorar. Transformou a palavra dela, assim, transformou ele, claro que junto com aquele amor todo, e ele também começou a chorar e caiu de joelho. E sabe o que ele disse? A alma torturada está me ferindo o fundo do coração. E ali o André chorou também. E o André disse: meu Deus, como não chorar no momento desse? Ver ali o obsessor, que era tão duro, briguento e violento e perdido no crime, ali chorando. E ali ele pensou: meu Deus, ensinar com o perdão e corrigir pelo amor, só mesmo toque de amor maternal. E ali ela continua, né? A Cipriana continua, ela diz: Camilo, a dor expande a vida e o sacrifício liberta. E ali ela deu o abraço nele, ela deu o braço assim, ela estava ali com o Pedro, e deu o outro braço e ela ficou com os dois ali. Gente, há 2 segundos atrás eles eram inimigos mortais e agora estava ali os dois no colo dela como se fossem filhos, fazendo esse reajuste. E ela falando que a paciência, o espírito de paciência pode fazer isso, pode mudar as almas, e quem quer consegue subir e vencer através do trabalho, porque se cair na revolta, volta tudo aquilo, pedras, acúlios, que é os espinhos mais fortes, né? A revolta é um despenhadeiro de sombra e precipício. E aí ele chorou dela, diz: chora, desabafa. O pranto tem miraculoso poder sobre a alma ferida. E aí ela ainda disse para ele: o comentário, comentas o mal, porque ele estava dizendo, né, que o mal que me foi feito, eu que sou a vítima. Ela disse: cala, meu filho, cala o dom de falar, quando não puderes servir o bem.
E aí ela contou para ele o que tinha acontecido com ela, que ela teve também os filhos foram mortos na guerra, as filhas foram seduzidas pelo ouro, pelo luxo, pelo sexo e saíram de casa e nem se lembravam dela. O marido que tinha ficado, que continuava sendo o amigo dela, desistiu dela quando ela teve lepra. Então a vida dela também não foi fácil. E ela disse que foi no sofrimento que ela aprendeu a amar. Olha bem, aprende-se a amar no sofrimento. E Camilo ficou fundamente tocado porque ela também tinha sentido na alma aquele peso. E ela disse: quem somos nós, se não vaidosos vermes com inteligência mal aplicada, quais têm 1000 modos manifestando a misericórdia infinita, mas em vão? Nossa, quando ela falou isso, eu pensei: o que será que a gente faz, né? A gente tem tanta coisa na vida, tanta coisa boa e faz questão de focar na parte ruim. Meu Deus, como ela disse, vermes, vaidosos vermes que quer exigir, não tem nem direito. Pense aí na tua vida, se você não está reclamando à toa. E pense, desenvolva o amor, queira desenvolver o amor. É bom para você, é bom para todo mundo. Bom, quando ele ouviu tudo isso e sentiu o coração tocado e teve tanto amor, eu acho que ele nunca tinha tido tanto amor na vida, ele disse sim, sim, beijou a mão dela, ele queria se transformar. E aí ele disse: o vosso sentimento é que me transmuta. Ele ouviu a história, ele viu que ela tinha sofrido também e que ela escolheu ver o melhor. Nossa, aí ele disse: ai, chega, porque é assim, né? Quando a gente se transforma de verdade, a gente chega de sofrer. Quando a gente chega no limite do sofrimento, a gente se transforma de verdade. E ele chegou nesse limite, ele disse: eu quero partir, eu quero esquecer, eu quero me embrenhar agora na luta regeneradora, eu quero começar a trabalhar, eu quero... E ela disse: abençoado sejas tu, meu filho. Agora você ouviu o apelo do perdão redentor, que o Pai te abençoe para sempre. Pronto. Tu já pensou que com tamanho amor ela resolveu ali a briga dos dois? Aí ela pegou o Camilo, que ela estava levando, e ela olhou pro Calderaro e disse: Calderaro, você leva o Pedro de volta, que ele tinha que passar em casa e depois voltar para o hospital. E o Calderaro, claro, sim, e o André ali todo impressionado. E eu vou levar o Camilo para uma instituição, claro que era uma instituição, né, de redenção, para reconduzi-lo ao trabalho. Olha que legal, é assim que a gente faz a virada. E ali ela levou o Camilo todo arrependido, todo pronto para começar a mudança dele, e o André e o Calderaro levaram o Pedro de volta pro corpinho, só que antes passaram na casa dele, eles estavam ali na casa deles, aí voltaram ali ao convívio familiar, e ali a mãe disse assim, ó, como que se tivesse visto tudo que aconteceu nela. Ela disse: crianças, se arrumem. Daí os outros já tinham chegado em casa, né? Crianças, se arrumem que nós vamos lá fazer uma visita pro papai. E aí eles estavam indo pro hospital e o André e o Calderaro levaram o Pedro lá pro corpinho dele. Chegando lá no hospital, 1 hora depois, mais ou menos, chegaram no hospital e encontraram o Pedro já muito melhor, mais refeito, brilhinho no olho, outra pessoa. Todo mundo ficou feliz. E daí ele disse: ai, minha querida, falando para a esposa, né? Você não sabe que eu tive um sonho maravilhoso e eu vou melhorar e eu tô me sentindo muito melhor. E ele tava todo feliz e ele disse: esse sonho foi iluminado e eu tenho certeza que a Mãe Santíssima me visitou. Viu? Aí o André ficou pensando, né? Nossa, só o amor mesmo, esse amor maternal para construir essa transformação. Gente, que lindo, que a gente consiga fazer essa transformação, que a gente consiga aumentar o nosso nível de amor nessa existência. Já pensou? Que lindo! Paz para você. Até o próximo capítulo.